aproveitar. Boa semana! Arranque de semana! Arranque de segunda-feira. Como é que te sentes, Hugo? Apetece-me arrancar. Para onde? Daqui Naquela para fora. estrada? Sim, com muita vontade de correr o mundo. Contribuir mais para a pegada ecológica, Ok, com vamos aquelas tratar minhas disso. viagens transcontinentais. Ai, tão bom. Tão Que bom. sonho. Bora começar a semana? Vamos, sim, senhor, por favor. Bora a isto, bichito. Vamos começar de uma maneira muito especial e até com alguma nostalgia, é verdade. Porque neste dia estávamos em 1986. Cuidado com isso, 1986, como o livro do. Sim. Há aqui problemas. Isso é 84. Morri em Lisboa. Sempre em Lisboa, parece que não saímos Tudo daqui. em Lisboa. Semana passada também foi morrer a Lisboa, foi? Tal e qual. E morri aos 64 anos, aqui bastante mais no Vexídia. No Vexídia. Muito no Vexídia Muito mesmo. no Vexídia. Falamos da atriz portuguesa Laura Alves. Uau. Vamos lembrá-la hoje aqui. Laura nasceu em 1921, também em Lisboa, filha de uma mãe lisboeta, por acaso da Amadora, mas pronto. Lisboeta, para Estás aqui a abreviar. dar um... E o pai era de Viseu. Agora, logo aos 3 anos, a pequena Laura já recitava os seus poemazinhos, conseguimos imaginá-la, se calhar, como é a figura que temos tão presente, não é? Mas imaginamos-la já com a mesma voz e os mesmos Sim, trejeitos, sim. mas aos 3 anos a ler poemas. E depois, aos 5, vai-se estrear numa peça na Associação Recreativa Triângulo Vermelho, mesmo ao pé de casa, na Rua de São Bento. Porém, hélas, vai ser em 1935, quando tem 13, que se estreia profissionalmente, no caso, no Teatro Politeama, na peça As Duas Garotas de Paris. Não sei dizer se era boa ou mau, mas sei dizer que ela esteve bem, com certeza. Claro, tinha de começar Se a por algum peça lado, é não é? boa, Sim, não. sim. Isso eu não sei dizer. Era uma peça de um autor português. Agora, o resto faz parte da história da nossa cultura e da nossa cultura pop também. E muito Das duas entranhada, coisas. não é? Sim, claro que sim. Ela vai começar ao lado das maiores estrelas do teatro do seu tempo, claro, até se tornar, claro, ela própria uma estrela. Ela foi a verdadeira It Girl. Uau. Antes até disso ser um conceito, não é? Portanto, ela, pelo talento, mas também pela sua personalidade, ela vai se tornar verdadeiramente uma celebridade em Portugal. Entretanto, ela vai casar com o empresário teatral Vasco Morgado, aliás, um dos grandes empresários de teatro em Portugal. Verdade mesmo. Devemos trazê-lo cá. Uma personalidade que merece Claro. fez muitas outras coisas na vida para além do teatro e é um grande motor do teatro no século XX. Claro, muito ligado, entre outras coisas, ao Parque Mayer. Por exemplo, agora, em 1968, ele inaugura o Teatro Laura Alves, na Rua da Palma, que ele dá o nome, claro, em homenagem à sua própria esposa. mulher, claro. Ficava num edifício onde tinha estado instalada a Federação Espírita Portuguesa, que o Salazar mandou pôr a correr e lá transformou-se num teatro. Foi uma boa troca. Efetivamente. Tal e qual. Nada contra os espíritas. Mas sim, ficou um teatro, também Ficou não é melhor. mau. Exatamente. Agora, este teatro vai ser destruído por um incêndio em 2012, quando já era, desde o final dos anos 80, uma pensão. Oh. Devia ser daquelas boas, Sim. aquelas à hora, if you know what I mean. Sim. Não sei dizer. Agora, o seu teatro, o nome a que ela vai estar para sempre ligada é o Teatro Monumental, no Saldanha. A ideia tinha nascido nos anos 40, para se criar, portanto, isto no Estado Novo, para se criar em Lisboa uma coisa como não havia, com salas para teatro e também para cinema, um cine-teatro de dimensões consideráveis. O projeto vai ser do arquiteto Raul Rodrigues Lima, que é um dos arquitetos que entra na exposição do mundo português, bem como eles quase todos, não é? Pois, claro. Era isso ou não trabalhar também, não é? Tal e qual, sim. Pois. Agora, a sala de cinema deste inaugurado Teatro Monumental tinha espaço, a sala de cinema, para 1967 pessoas, quase 2.000 pessoas, e a de sala de teatro para 1.086. Portanto, Que muito incríveis considerável, sim. salas, E depois sim. tinha mais umas salas mais pequenas, uma espécie de salas de estúdio, quer no cinema, quer no teatro. A decoração era verdadeiramente monumental, fazendo jus ao nome do próprio teatro, tal como era a enorme esfera armilar que tinha no topo, que é assim bem ao gosto do Estado Novo. Bem, do Estado Novo e de algumas pessoas na atualidade também. Sim. Pôr a esfera armilar nas coisas. Eu acho bem. Eu gostava de pôr uma nos olhos, por exemplo. Também temos dois olhos, Às vezes, se taparmos quando- um, continuamos Sim, a ver. ficava como- Yeah. Tirava um olho e punha uma esfera armilar. O teatro vai ser depois alugado pelo Vasco Morgado e vai ser ali que a Lara Alves tem os seus maiores êxitos. Muitas das
400 peças onde ela entrou ao longo da sua curta vida e longa carreira. Uau, foi sempre a trabalhar. Sempre a trabalhar. Sempre, e com enormes sucessos. Claro, a estreia do Monumental como teatro acontece em 1951 com a opereta As Três Valsas, com a Lara Alves e também o João Vilaré. No cinema, se quiserem saber, o primeiro filme que lá passou chamava-se O Facho e a Flecha, com o Burt Lancaster e a Virginia Mayo. O facho aqui penso que não era nesse sentido. Sim. Se calhar era o Facho e a Flecha. E depois seguiram-se, claro, os grandes clássicos do cinema. Muitos deles ali se estrearam em Lisboa. E o teatro da Lara Alves era em todos os géneros. Ela fez revista, comédia, opereta, drama. Claro, ela tinha uma vertente muito comercial no sentido de fazer aquilo que o público queria ver. Ainda que tenha experimentado. Até havia alguns críticos na altura. Isto era uma fase em que, claro, para a televisão e tudo mais, o teatro era uma forma de entretenimento muito importante, até socialmente. E, portanto, havia boa crítica de teatro, boa crítica de cinema, que hoje em dia temos pouca. Também muito público, e obviamente. Claro, era uma coisa muito importante. As pessoas liam as críticas antes de ir ao cinema, antes de ir ao teatro, literária, todas essas coisas. E às vezes censuravam um pouco o facto dela própria parecer-se desaproveitar, subaproveitar, fazendo ir mais para a onda da comédia, daquilo que enchia o teatro também. Isto eram teatros particulares, não eram públicos, não é? Aquela ideia de papéis também menores, aqui com muitas aspas. Ela era coisas genial na comédia, não é? Claro. E isso as pessoas reconheciam-lhe e noutros géneros, mas havia alguns críticos de teatro que, reconhecendo nela umas capacidades gigantescas para fazer aquele teatro dito mais sério, que ela também fez bastante, mas que achavam que ela que devia estar a pairar em cima de outras coisas. Ela, de facto, em entrevistas mais tarde, tem pena de algum repertório que lhe tenha passado ao lado, mas navegava sempre com felicidade e facilidade por esses vários mundos e gostava de ter pessoas. Ter pessoas, é isso. A intenção é chegar a pessoas. Quantas mais? Era mesmo isso. A carreira dela passa também pelo cinema, claro, de forma inesquecível. O Pai Tirano, O Pátio das Cantigas e O Leão da Estrela. Quem não se lembra dessa frase? Ai, a luz! Aquela dizia, ameaçando partir os pratos todos, que era a criada lá da casa. Essas figuras são incríveis, porque passam tantos sítios diferentes, não é? O mesmo? teatro, Sim, o cinema, o boom da televisão também. Sim, que entrou muito. A rádio, é incrível, é mesmo multi. É muito mesmo. Sim, era uma personalidade maior do que qualquer gaveta onde a pudessem pôr. E fez, de facto, como estavas a falar, muito teatro radiofónico, que é uma realidade que me fascina. Também a mim. Muito. Ela fez no Rádio Clube Português, ao lado desses nomes que alguns deles, se calhar, já não dirão a muitas pessoas e sobretudo às mais novas, o António e a Josefina Silva. António Silva, acho que as pessoas ainda conhecem, não é? Claro. Álvaro Benamor, a Carmen Dolores, o Rogério Paulo, o Paulo Renato, tudo pessoas que já não existem, já morreram, mas que são os nomes do teatro no século XX em Portugal. O teatro radiofónico foi uma verdadeira moda. Havia peças de teatro, algumas até mais daqueles de repertório clássico, mas depois também havia uma coisa que eu acho fascinante, as radionovelas ou os folhetins radiofónicos. Há duas que ficam especialmente históricas em Portugal. Em nenhuma delas entrava a Lara Alves. Em 1957, Estrela da Madrugada, no Rádio Clube Português, escrita por quem? Ferro Rodrigues, Eduardo Ferro Rodrigues, não o Presidente da Assembleia da República, mas o seu pai. Havemos cá trazê-lo também, porque ele é um dos fundadores dos Parodiantes de Lisboa, junto com Santos Fernando, que era o outro autor desta Estrela da Madrugada. Incrível! É extraordinário. Isto é mesmo uma freguesia, este país é pequeno. Mesmo, é um bidé. Agora, eram pequeninos episódios de apenas 10 minutos, eram protagonizados por um homem cujos estúdios dá nome ao estúdio onde estamos a gravar este programa, o Igrejas Caeiro, que também realizava esta Estrela da Madrugada e que até tinha uma estrela brasileira, Bibi Ferreira, talvez a maior estrela brasileira do seu tempo. Era um folhetim de mistério e crime, passava-se a bordo de um navio que se chamava precisamente Estrela da Madrugada. Depois, mais próximo no tempo, em 1973, talvez o grande êxito, Simplesmente Maria, passava na Renascença. É a história, aí já há episódios maiores, e para o país mesmo, não é? Era a história de amor entre uma criada e um rapaz rico. Eu penso que o original até é espanhol ou mexicano, hispânico. A música do genérico era da Tonisha, essa música chamada Simplesmente Maria, e foi um sucesso mesmo. O país parava para ouvir o Simplesmente Maria, que até passou quase como uma expressão idiomática. Depois aparece a televisão, a generalização da televisão, e claro, isto sai de moda. De vez em quando é reavivada. A Antena 2 tem as suas sessões de teatro, ou teve, de teatros assim mais
para a série, não é? Lá os Sim. Altos das Barcas e o caraças. E a Antena 3 também já lhe deu uma perninha em 1998, Verdade. com a Guerra dos Mundos. É um mundo que vem, volta e vem e volta e tudo mais, como a rádio nós sabemos que É porque a essência, não anuncia-lhe- é? É a essência, é a incrível. técnica ao serviço É incrível. de uma palavra também dirigida e a imaginação através da voz, continua a ser um elemento incrível. Tal e qual, tal e qual. Uau. Por isso é que às vezes temos pena de vocês estarem-nos a ver, a Claro, falar e tudo. a ideia nas- seria desligar isto nos tudo. vídeos. Só. Sim, mas é o mundo. Agora, nesta casa também onde estamos, a RTP, a Laura Alves fez muito teatro para televisão, muito teatro televisivo, que era uma coisa também de antes havia e passava. Agora, a vida pessoal, eu não sou de tricas, não Cá gosto, está. mas Vai- parece que o casamento com o Vasco Morgado não foi um casamento feliz, a verdade é que eles se separaram e ela volta a casar com o Frederico Valério, o compositor da primeira fase da Amália. Só que o teatro continua na família dos descendentes do Vasco Morgado e da Laura Alves, nomeadamente no filho e no neto, ambos com o nome Vasco Morgado, que é para também não se confundirem nos presentes Claro. de Natal. O fim da Laura Alves foi muito triste, é verdade. Ela tinha problemas sérios de saúde, fizeram com que ela perdesse a memória. A última peça em que ela entrou, em 1983, já precisou da ajuda constante do Ponto para lhe lembrar as suas falas. É possível que ela tivesse senil, há quem fale que pudesse ser Alzheimer. O certo é que depois, nos seus últimos anos, lá ia ela todos os dias para as ruínas do Teatro Monumental, sem perceber que aquilo era uma ruína, como se tivesse de ir trabalhar, e parece que falava também com colegas imaginários, que alguns deles já não existiam. Triste. Até que ela morreu na sua casa na Avenida Praia da Vitória, mesmo em frente ao lugar onde tinha sido o Teatro Monumental. Agora, hoje nada disto existe, como já vimos. Não há o Teatro Laura Alves, não há o Teatro Monumental, agora parece que é um banco, não é? Quem passa ali no Saldanha já viu. Mas, e foi por isso que eu escolhi esta música, tal como na cena final do Cinema Paraíso, quem, como eu, foi centenas de vezes ao Cinema Monumental, já neste novo edifício, não me lembro do antigo, mas fui centenas de vezes. E guardo, claro, os milhares de 24 imagens por segundo num lugar onde se viam os filmes que não eram de Hollywood. É verdade, hoje há outros cinemas que fazem Resistentes, isto, claro. o Nimas, o Cinema Ideal, no Porto o Cinema Batalha, mas o Monumental era um dos poucos sítios onde podia ver isso. Numa sala que tremia toda quando passava ao metro e depois todas as coisas à volta, desde os hambúrgueres do restaurante ao eterno Senhor do Adeus, que também já lembrámos aqui. E temos de acreditar que no meio dos escombros disso tudo andam também por lá os fantasmas dos atores que durante mais de 30 anos ali fizeram teatro. A Laura Alves morreu faz hoje 38 anos.